Tenho dedicado a minha vida ao ensino jurídico e à causa da justiça. Aprendi que o genocídio mata um povo em particular, mas a matança moral pode levar à extinção da própria espécie humana, uma vez que o que nos distingue dos animais é, sobretudo, o conhecimento de regras morais que advém da inteligência. A Polícia Federal levanta um novo escândalo e este escândalo ficou conhecido como Operação A Carne é Fraca. Em 3 tempos, autoridades, sobretudo políticas, saem acusando o acusador ou o investigador, que é a Polícia Federal, colocando em descrédito as operações que se iniciaram. Aprendi ao longo do tempo que quando a polícia coloca um caso de grandes proporções, demonstrando inicialmente uma pequena particularidade da prova, isto não significa que as investigações se esgotaram ali mesmo. Mais dia, menos dia, em razão da pressão popular, haja ou não segredo de justiça, mais e mais provas podem aparecer. Recordemos-nos da Operação Lava Jato, quando no início tudo se fez para se desacreditar aquele que se revelou o maior escândalo, o maior rombo financeiro nos cofres públicos e na decência, na moralidade do brasileiro. Depois que assistimos ao crescimento, a gigantesca operação e percebemos a ação da justiça, assistimos de igual modo uma tentativa de desmonte da credibilidade das autoridades públicas, órgãos formais de controle da criminalidade. Atacou-se o poder judiciário, simbolizados ali entronizados na figura de um juiz de direito. Não vingou a técnica. Atacou-se o Ministério Público, pensando que se demolindo a credibilidade do acusador, por terra cairiam as acusações. Não funcionou. Agora se observa por vias transversas se fazer cavalo de batalha, com uma nova técnica, com uma técnica antiga, mas com um novo atacado, que é a instituição da Polícia Federal, que ao se colocar em descrédito com esta operação da carne é fraca, se atinge por vias transversas a credibilidade da mesma Polícia Federal, que foi a base e a investigação primitiva do escândalo da Lava Jato e outros tantos escândalos. É verdade que nenhuma das instituições está ao abrigo de ter pessoas que a ela não merecem estar. Todas as instituições mostram o tempo, mas até a título de excepcionalidade, mostram que são compostas de humanos. E os humanos nós temos o padrão médio e os 2 extremos da moralidade. É possível que alguém ali se infiltre e ali trabalhe, não nos anseios da sociedade, mas prestando um desserviço a ela. Mas as autoridades públicas e a polícia também merecem o crédito de que, por enquanto, até prova em contrário, trabalham a favor do seu povo, pagos pelos cofres públicos e prestando um juramento para bem servir a sociedade. Portanto, não se deita um olhar a favor do criminoso quando já se lhe tem alguma culpa apontada, algum indício veemente de crime para se colocar em descrédito o investigador, o acusador ou o julgador. Digam qual o delegado ou qual o policial que estaria agindo por vaidade, como li nos jornais, e não é simplesmente um delegado ou só um investigador, mas toda uma corporação que investigou este caso da Operação Carne Fraca. Diga quem é o vaidoso, mas não se ataque assim uma instituição. Não se ataque genericamente, se jogando de rede, como se toda a instituição não servisse à nação brasileira, como tem dado provas de servi-lo. Diga quem é o vaidoso. Ou se reconheça então que se faz uma acusação genérica, não demonstrando o mínimo de condição de ser nem acusador, nem investigador e tampouco julgador. Há uma confusão grave. Se algum policial revelou o que se passou como investigação primeira nesta operação, o fez por orgulho profissional. Todos nós o temos, de sermos bons profissionais, e não devemos esconder isto. Frente a tanta gente que provoca desmazelo e desmantelamento moral, não é também um orgulho a nós, os brasileiros, sabermos que estamos bem guardados por um tipo de policial, por um tipo de promotor, de procurador ou de juiz? Não é um orgulho, não é uma causa de crescimento a nós todos? Porque se atacar assim, como quem dispara uma metralhadora imoral, a moralidade de quem trabalha? Bom, teríamos então que acusar duplamente, porque houve um double check. Quando a imprensa, sobretudo a grande imprensa, noticia um fato desta monta, ela primeiro investiga o investigador, ela primeiro observa se há uma probabilidade mínima de aquilo que se aponta como um crime
é de fato naquela proporção e se trata de fato daquilo. E foi a grande imprensa que veiculou por todo o território nacional e depois internacionalmente o que se dava e o que se dá como escândalo da adulteração da carne e dos produtos embutidos produzidos pela indústria frigorífica nacional. Mas o que fazem agora os detratores da Polícia Federal e dos órgãos formais de controle da criminalidade? Usando sobretudo do poder político, porque via de regra sabendo que ao levar o descrédito à Polícia Federal estarão sendo beneficiados, via de consequência, tangencialmente na Operação Lava Jato, o que fazem eles? Atacam a credibilidade desta polícia, dizendo, entre outros argumentos, se não a vaidade, e dela não falarei mais porque isto é conversa para salão de cabeleireiro, eu digo que a polícia tem orgulho, bom policial, orgulho de ser bom profissional e não há pecado algum de veicular o seu bom serviço. Sobretudo quando até então a investigação poderia ser revelado aquilo que de fato foi. Mas por que a polícia não revela mais? Por que a polícia não investigou mais? Primeiro, por uma razão óbvia. Se fizesse o que chamam no jargão policial de espuma, se começasse a investigar 100 ou 200 empresas, em 3 tempos, os milhares de outros frigoríficos poderiam maquiar a sua produção de embutidos e outras proteínas animais, ao ponto de que passássemos a pensar que aquilo que antes era, de fato, um produto adulterado, estragado, agora era simplesmente a maquiagem que nós consumíamos. De forma que a polícia o fez muito bem em pegar alguns por amostragem. É assim que se trabalha estatisticamente. Se faz uma amostragem. O que é que pedem agora alguns políticos detratores da polícia? Ora, dizem eles, num universo de milhares de frigoríficos, pegaram apenas uma minoria de 20 e poucos. O que é que eles pedem? Pedem aquilo que eu ensino aos meus alunos na Escola de Altos Estudos em Ciências Criminais, composta por membros do Ministério Público do Brasil. Pedem a prova diabólica, aquela que eles sabem ser impossível de fazer. Porque como seria possível, mantendo-se o status quo, neste momento, periciar a carne, a produção frigorífica de milhares de frigoríficos? Isso é impossível. Isso é como uma amostragem em eleição. Via de regra dá certo. Só que esta feita sem nenhum outro interesse a não ser a investigação, quando de regra já vimos estatísticas manipuladas em período eleitoral. Pois esta polícia, que se tenta desacreditar, é a mesma polícia que tem revelado os grandes escândalos do Brasil. E o que é que se tenta como argumento ad terrorum para continuar desacreditando-a? Mais do que tudo se diz, são milhares de empregos que perderemos no Brasil à custa desta ação desastrada da polícia. A ação não é desastrada, é criminosa de quem adultera, de quem falsifica. Ora, é como se fôssemos colocar a culpa na vítima do roubo, porque agora o ladrão preso deixa de participar do convívio familiar. A culpa é do ladrão que colocou a família numa situação de enrascada. O que se tenta fazer? Abafar com o mesmo argumento a Lava Jato e esta operação? Não. A corrupção é como bactéria, como vírus. Ou você ataca com bactericida fortíssimo, ou você ataca para matar até o último vírus, até a última bactéria com o antibiótico necessário, ou a infecção voltará novamente em grandes proporções. E o que vivemos hoje é uma septicemia generalizada, uma infecção generalizada da moralidade do sistema em que vivemos no Brasil. Ou esta geração aproveita a oportunidade já iniciado e faz o seu corte, a sua cirurgia até o final e reinaugura através de uma revolução moral um novo mundo no Brasil, ou qual será o país que deixaremos aos nossos filhos? Este é o momento. Tentou-se de tudo se desacreditar a Lava Jato, primeiro o Mensalão, depois a Lava Jato e agora uma outra operação. Eu não digo que esteja absolutamente correto tudo que se veiculou, porque não temos o controle sobre isso. O que eu digo? Devemos dar o crédito à polícia e, sobretudo, cobrar dos políticos para que não interfiram nesta importante organização que ajuda a trazer à verdade os despautérios morais que têm sido cometidos no Brasil. Porque sabemos que se o poder político quiser, o delegado de Polícia Federal não tem para si a chamada inamovibilidade. Ele é retirado de um lugar, mandado para outro, da mesma forma os seus subordinados. Apoiemos
E coloquemos o crédito a favor da Polícia Federal neste momento. E aguardemos. É o que a prudência recomenda em homenagem às lições que temos tido do Brasil recente. Esta mesma imprensa que noticiou, abro uma página ou outra de jornal, ligo um ou outro canal de TV e vejo. Hoje divide-se em pelo menos 3 tipos de gente que produz a mídia no Brasil. Os que acreditam que isto possa estar certo, os que acreditam que isto possa estar errado, e as chamadas penas de aluguel, os que são pagos para caluniarem os que trabalham. Esse os conhecemos bem. Você promotor, você juiz, você policial, trabalha com honestidade e não obstante, no dia seguinte, observa um discurso de hate speech, um discurso de ódio, caluniador contra o seu nome, tentando demoli-lo da moralidade que você e da dignidade que você sabe que tem. Vamos dar crédito hoje não ao bandido, vamos dar crédito a quem está trabalhando a favor de um Estado democrático de direito. No século XIX, o grande chanceler alemão Otto von Bismarck dizia que não se sabia que as leis é como as salsichas, não devemos perguntá-las como são feitas. Faz quase 200 anos que se questionou na velha Alemanha como eram feitas as salsichas. Quem sabe vamos descobrir um pouco neste Brasil do século XXI como elas são feitas. E não estraguemos a aplicação da lei, tal como já se comprovou que se estraga muito da produção da salsicha, dos embutidos e da carne nacional. Dizer que esta operação ataca a economia brasileira é o mesmo que dizer que a Lava Jato ataca a economia brasileira. Quem ataca a economia brasileira são os surrupiadores da fé pública, das finanças públicas, da credibilidade pública. São os mentirosos que brincam com poder, que brincam com política, que brincam com justiça, que brincam com a saúde de um povo e faz com que o ladrão tente um discurso de ser honesto, culpando a sua própria vítima pelos roubos, pelos sofrimentos que ela tem.